Seguinte, nesse vídeo eu vou te mostrar como o capiroto, o capeta, o protótipo, matou, acabou e castigou os cientistas da Playtime Company. Meu amigo, depois desse vídeo você vai entender que o protótipo não é tão errado não, tá? Ele só queria castigar quem fez coisa muito pior do que ele. O protótipo não é só um juiz saindo pela fábrica distribuindo sentença, não. Ele só fez o que fez, porque a Playtime construiu um negócio tão desumano, cara, tão desumano, que os próprios brinquedos se tornaram o que eles eram. Começando aqui pelo Brum, na verdade é o Thomas Clark. Esse primeiro caso mostra como que a Playtime Company já estava muito apodrecida, muito tempo antes da Hora da Alegria, cara, entendeu? Porque essa história aconteceu antes da Hora da Alegria. O Thomas Clark era um pediatra da Playtime e ele recebeu um diagnóstico de câncer terminal, ou seja, ele ia de base, antes mesmo de qualquer outra coisa. 1955. 6 meses atrás, ele foi diagnosticado com câncer terminal. Então ele aceitou entrar no programa experimental para se tornar um dos brinquedos, assim como a Playtime fazia com os órfãos, e ele foi transferido para um corpo pequeno chamado Brum, né? Um corpo pequeno do Brum. Consegue nos ouvir, Thomas? Só que o procedimento não saiu como os outros. Quando ele acordou meio desorientado, meio lelé da cuca. E beleza, né? Até porque ele não estava sendo manipulado a vida inteira como era com os órfãos, né? E aí depois que ele acorda, um pouco depois que ele foi transferido, os outros brinquedos perceberam que ele não era um órfão. Perceberam que ele era um cientista, né? Um funcionário. E aí eles atacaram com violência o Brum. Os danos foram tão graves que o Thomas precisou passar por cirurgias de emergência e depois ele foi isolado para não ser morto pelos brinquedos. Foram necessárias mais de 12 horas de cirurgia para estabilizá-lo. Só que depois ele foi de base na Hora da Alegria, tá? Então o fim dele foi morte. Aí chegou no dia 8 de agosto de 1995. A Hora da Alegria foi um massacre, cara. Um massacre total, onde os brinquedos se revoltaram e começaram a atacar os cientistas e todos que trabalhavam dentro da Playtime Company, né? Ali foi o momento em que toda a estrutura que foi construída quebrou totalmente. O protótipo já tinha sido libertado e os experimentos se voltaram contra todos que estavam ali, contra toda a fábrica, né? E os cientistas que passaram anos documentando tudo aquilo tiveram que sair correndo pelos corredores no mesmo lugar onde eles antes tinham todo o controle absoluto. Aí depois a gente tem o Preston Willard. E aqui a história muda de nível completamente, cara. O Preston não é só o nome da empresa. Ele era um dos homens que enxergou o que estava acontecendo. Ele sentiu culpa, sentiu remorso, ele tentou reagir porque ele entendeu o que estava sendo feito com os órfãos, transformando ele. Cara, não era legal. O Preston era um biólogo da Playtime e com o tempo ele descobriu o que a Bigger Boods era e começou a registrar os horrores da empresa, entendeu? Diferente de muita gente ali, ele não parecia confortável com tudo aquilo. O problema é que a culpa por si só não impediu nada, cara. Em algum momento o Preston se envolveu na conspiração de funcionários que queriam quebrar aquele sistema por dentro. E foi ele quem libertou o protótipo. Foi ele que libertou os brinquedos. O resultado dessa decisão foi a Hora da Alegria, exatamente. Foi ele que abriu as portas pro massacre da Hora da Alegria. Foi ele que abriu as portas para que os brinquedos começassem a destruir tudo, cara. Foi ali naquele momento que a fábrica inteira entrou em colapso. E o que parecia uma sabotagem de funcionário contra o patrão virou um massacre total. Ele sobrevive ao desastre inicial e passa 10 dias escondido com Jessica Newman dentro da fábrica. Bom, quando voltarmos para aquele elevador, deve ser um caminho direto para a superfície. Mas aqui atrás, olha, existe conexão entre esse setor e o elevador executivo? Eu acho que não. Talvez tenha aliado os 4 pelo pouso de serviço até a estação de trem. 10 dias de medo, de culpa, de silêncio, pensando, puta que pariu, por que eu fiz isso? Até que o peso do que ele fez começou a desmontar tudo, cara. O Preston confessou a sua participação pra Jessica. Preston, você não precisa. Eu simplesmente não conseguia mais ficar parado e ver isso acontecer. Do que você tá falando? Eu não sabia que eles fariam isso, eu não tive outra escolha. E aí a discussão com ela sobe de tom e o barulho deles dois discutindo chamou muita atenção. E você não suspeitou que eles fariam algo assim? Me diz que isso é algum tipo de piada. Meu Deus, como você pode fazer isso? Quando os dois se separaram, a sorte dele acabou de vez naquele momento. O Preston é capturado por Chum Chompkins e levado até o capeta. Não, brincadeira, o protótipo. E aqui entra uma das punições mais cruéis dessa história. O protótipo não simplesmente matou o Preston, ele o transforma. O corpo dele vira uma criatura montada de partes incompatíveis. Sei lá, uma espécie de amálgama, sabe? Um monte de brinquedos, componentes. O homem que ajudou
ajudou a viabilizar aquele sistema monstruoso acabou reduzido a exatamente o tipo de aberração que aquele sistema fabricava, cara. E mesmo a suposta misericórdia, entre aspas, do protótipo, ainda vem em forma de condenação. Meu amigo. Depois vem a Grace Green. O caso dela talvez seja o mais perverso de todos, porque é quase impossível não enxergar ali uma punição espelhada. É como se ela estivesse olhando pro espelho a punição dela, sabe? A Grace não era uma cientista de bancada no sentido clássico. Ela era a peça central da máquina psicológica da Playtime. Ela que trabalhava no condicionamento mental dos órfãos e ajudava eles a aceitar tudo aquilo que ia acontecer, sabe? Ela preparava, era quase que uma hipnose, ela preparava as crianças para aceitarem a transformação. Brinquedos são pura alegria. E se algum pessimista disser que não podemos ser brinquedos, aí nós decapitamos ele. Fofos como Huggy Wuggy. Pera aí, galera, é o seguinte. Já pensou em se tornar seu personagem favorito ou farmar aura como o Sukuna, o Sung, o Gojo ou até mesmo o Madara? Agora isso é possível, tá? A Fotos Épicas é uma empresa que transforma suas fotos simples e chatas em artes insanas. Ela transforma você completamente, como se você realmente tivesse virado um personagem de anime. De Roblox, do Minecraft, enfim, tem várias opções. Então se tá faltando uma foto boa de perfil no seu WhatsApp, ou se você quer mostrar pros seus amigos o quão foda você ficaria vestido de Jedi, de Kratos e Itachi, cara, entra no primeiro link da descrição ou escaneia o QR Code e não perde tempo, porque o valor tá simplesmente absurdo num preço promocional. E o melhor de tudo, quanto mais fotos você pede, mais barato fica. Vamos voltar. Durante a hora da alegria, a Grace tenta se esconder, tenta pedir ajuda, tenta ganhar tempo, mas é encontrada pelos experimentos. Depois disso, o protótipo conclui a transformação dela em Lily Love Braids. Ela foi transformada em um brinquedo, a mesma coisa que ela fazia antes. Só que o castigo dela começou depois daí. Já no corpo de Lily Love Braids, né, o corpo de brinquedo, a Grace é isolada por longos períodos, forçada a lidar com o próprio processo de apagamento, vendo essa persona de Lily tomar o espaço enquanto os restos de identidade antiga iam sendo esmagadas ao pouco. A mulher que ajudava a condicionar outras pessoas a existir dentro do próprio mecanismo de condicionamento, né, a pessoa que hipnotizava as crianças para que elas se perdessem naqueles brinquedos, teve o mesmo destino, exatamente a mesma coisa. E eu acho que esse destino dela ainda é pior do que morrer, sabe? Do que ser destroçado, do que, sei lá, levar uma agarrada do protótipo. É bem inteligente, na verdade, né? O protótipo pegou exatamente a função dela e fez ela ser castigada na função dela. Simplesmente incrível. Aí chegamos no Harley Swayer. Mas é o seguinte, o Harley não era só mais um pesquisador da Playtime, ele era o cérebro de tudo aquilo. Digamos que ele era o chefe, o big boss de tudo aquilo, entendeu? Ele que transformou a monstruosidade da empresa em método, processo, ambição, realmente negócio, sabe? Se alguém aqui personifica a arrogância intelectual da Playtime Company, é o Harley. Ele olhou para aquele sistema e não viu um limite moral, ele viu uma oportunidade. Ele falou, puta que pariu, não tem problema tudo isso tá acontecendo, desde que, aproveite essa oportunidade, entendeu? Depois do incidente do teatro, o Harley se torna perigoso demais para a própria empresa. Não dava para simplesmente afastá-lo, ele sabia muito. Então, fazem com ele o que ele ajudou a fazer com os outros. Usam a própria tecnologia da Playtime Company. Ele vira o que mais tarde conhecemos como The Doctor e passa a existir como uma mente aprisionada em fios, máquinas e terminais. O homem que tratava pessoas como matéria-prima acaba reduzida a um HD de PC. Ele não só perde o corpo, ele perde a autoridade, perde o controle. Ele vira só mais uma peça na própria engrenagem que ajudou a erguer. Parece que ele está acordando. Onde estou? O que? O que é isso? Ah, não. Eles não. Esses traidores desgraçados. Depois disso a gente vem com Jessica Newman. Colocar a Jessica depois do Harley deixa o final dela ainda mais seco, porque nela a punição não vem como uma grande transformação simbólica, que nem foi com ele. Vem como um acerto de contas direto entre ela e o protótipo. A Jessica também sobreviveu à hora da alegria, e aí é o que eu disse antes, ela passou 10 dias escondida com Preston, até eles começarem a discutir. Só que depois da captura dele, ela sai pelos laboratórios procurando por ele, e acaba encontrando o protótipo. Ela tenta fugir,
escorrega em sangue e fica indefesa. O protótipo reconhece ela, lembra de como ela tratava e ainda faz questão de contrastá-la com o Preston, dizendo que o Preston tinha sido gentil com ele, enquanto ela não. Depois disso, ele mata a Jéssica com a própria garra e é um fim, eu acho que muito pessoal, né? Muito direto, na verdade. O protótipo simplesmente mata ela e é isso. Depois disso, a gente ainda tem alguns coadjuvantes, né? Pequenos e tudo mais. Não tão pequenos, mas que não são tão importantes que nem esses. A gente tem o Bruno White, que morreu na Hora da Alegria, que era um dos cientistas. Depois a gente tem o cientista número 4, e ele foi o cientista que entendeu que toda aquela tragédia que estava acontecendo, né, que é a Hora da Alegria, foi por causa do protótipo. Por que ele entende isso? Porque o protótipo não estava onde deveria. Então ele entende que tudo que estava acontecendo era por causa do protótipo. Aí ele tenta gravar toda aquela situação, registrar o que estava acontecendo, mas o Hugh Wugg pega ele. E aí a gente tem a cena dele morrendo e tudo mais. É bem triste, mas fazer o que, né? Nem nome esse desgraçado não tem. No fim, o que torna essa parte da lore tão pesada é que ela não fala só sobre monstros escapando e massacre. Ela fala sobre uma fábrica que criou essa consequência, sabe? Era tão desumano o que acontecia ali, cara, que um massacre desse era meio que óbvio, entendeu? O maior pecado não é a Hora da Alegria em si, é sim o que faziam antes. Era o que a Playtime Company construiu. Mas é isso, galerinha. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Deixe seu likezinho, a sua inscrição aí, por favorzinho, cara. Deixa aí seu like e vai assistir um desses vídeos aqui, ó. São vídeos muito bons, você vai se divertir muito ou vai te ajudar muito. Ó, assiste aí que eu sei que você vai gostar. Tchau, obrigado!